porém metódica. Tá? Ela tinha 19 filhos. Uau! 19 filhos. E dentre eles, né, John Wesley, né, o seu filho. Porém, eu ouvi esses dias uma pregadora falando de Susana Wesley, que ela, por ter um monte de filho, imagina 19 crianças, ela tendo que dar conta de todo mundo, mais escravos, né, que eram escravos, né, que tinha na fazenda, e ela cuidava de todo mundo, e ela não tinha tempo para orar. Interessante que, eu achei muito interessante isso, você viu? Que ela para orar, o que ela fazia? Ela sentava e colocava o avental no rosto e cobria. Todas as vezes que um filho chegava e via que ela estava com o avental coberto, eles sabiam que ela estava orando. Então ninguém chegava, deixava ela quietinha ali fazendo a oração dela, né? Foi uma técnica que ela desenvolveu, uma tática, para então ela ter o momento dela com Deus, porque ela tinha 19 filhos, mais toda a fazenda para cuidar, além de que o seu marido, que era um missionário, ele viajava muito e ela ficava muito sozinha cuidando desses filhos, sabe? E aí ela sentiu a necessidade de começar então a desenvolver a parte litúrgica mesmo, né? A parte litúrgica. E aí ela sentiu a necessidade então de começar a desenvolver um trabalho na fazenda com os filhos e as pessoas que trabalhavam junto a ela. Porém, eram todos analfabetos, né? Então ninguém tinha, né, leitura e tal. Ela sim, ela sabia ler e ela fazia todo o processo. E ela mandou uma carta pro marido dela, tá? Escrevendo assim, ó: como sou mulher, também sou a senhora de uma numerosa família. Por quê? O marido saiu pro campo, né, missionário, e deixou ela em casa com os filhos. E aí ele escreveu isso pra ele: como sou mulher, sou a senhora de uma numerosa família, muito embora a maior responsabilidade das almas nela contida caia sobre ti, meu marido. Mesmo assim, na tua ausência, não posso deixar de encarar cada alma que tu deixa sob meus cuidados como um talento entregue a mim sob confiança, pelo grande Senhor de todas as famílias do céu e da terra. Olha que responsabilidade, né, que ela viu cair sobre ela, né? E se for infiel a ele ou a ti, em aumentar esses talentos, como lhes responderei quando ele me mandar prestar conta da minha mordomia? Quanto à sua proposta de deixar outra pessoa do sexo masculino ler, infelizmente tu não considerarás que nada de gente, que naipe de gente é este. Não acho que qualquer homem entre eles possa ter um sermão sem soletrar uma boa parte dele. Nenhum membro de nossa família tem voz suficiente, para fazer-se ouvir por um número tão grande de pessoas que ela tinha em casa. Então, ela pediu permissão ao marido para ele, então, desenvolver esse trabalho dentro de casa, já que os filhos, os homens não tinham condição, né, de fazê-lo. E aí ela começou. Então Susana Wesley persistiu, pois entendia que maior era aquele que mandava falar do que aquele que mandava se calar. Legal, né? Demais, né? Demais, gostei dessa. E por conta dessa influência, anos mais tarde, John Wesley disse que o chamado ordinário de Deus para o ministério era para todos, era para os homens, e o chamado extraordinário era para mulheres. Depois de forte resistência, foi obrigado a aceitar que o Espírito de Deus queria falar através dos homens e mulheres, né? Isso foi uma bênção. E não formados, aqui também não formados, porque eles não sabiam ler, tá? Então, mediante isso tudo que foi acontecendo através dessa mulher, né, muito capaz, eu vejo assim, aconteceram
várias outras coisas no decorrer na Inglaterra. Outras pessoas foram chamadas, mulheres também. As crianças trabalhavam 14 horas por dia no século XVII, tá? Que foi justamente lá na Inglaterra, na primeira Revolução Industrial. Tá? Eram homens, mulheres e crianças, trabalhavam a mesma jornada de trabalho. E Deus levantou uma mulher que viu essa situação das crianças e ela começou então a tirar crianças da rua, tá? E começou então a levar essas crianças e começou a ensinar a palavra de Deus. Sarah Crosby, Grace Murray, Sarah Mallet, Hannah Ball. Hannah Ball foi a que foi precursora da escola dominical, tá? Foi ela que juntou um monte de crianças e levou essas crianças então a dar aula, né, da palavra de Deus. Já, isso é parte também eu achei legal, a condessa de Winterton ajudou a sustentar o trabalho missionário de John Wesley e George Whitefield. Pregador leigo. O que é um pregador leigo? Não era pastor? Legal, já ia falar outra coisa. E Hannah Ball organizou a escola dominical em 1769, 11 anos antes do jornalista Robert Hicks. Robert Hicks também, que fez todo o processo da escola dominical. Muitas mulheres iniciaram um trabalho missionário em lugares que o movimento wesleyano ainda não havia chegado. E aí vem um monte de lugares que foi chegando e as mulheres foram tomando conta até, tá? Chegou nos Estados Unidos, até que chegou aqui no Brasil. No Brasil, em geral, a trajetória da chegada do metodismo é descrita a partir do protagonismo dos missionários. Mas os caminhos foram trilhados inicialmente por mulheres visitadoras. Mulheres que se juntavam, iam de casa em casa ler a palavra de Deus em Bíblias que não era na linguagem, né, americana, nem brasileira. Tá? Elas liam a palavra de Deus para as pessoas. Olha que interessante o que aconteceu. Pelas mulheres visitadoras. O testemunho contém alguns rastros da trajetória dessas mulheres. Além disso, há referência em atas, e aí tem um monte de coisa que confere todo esse desenvolvimento da palavra de Deus aqui no Brasil pelo metodismo. Pelos metodistas, né? Nas primeiras atas da conferência aparece a seguinte palavra: visitantes e visitadoras. Inicialmente nos pareceu redundante, mas somente após percorrer aproximadamente 15 anos dessas atas, constatamos que as pessoas que são visitantes nessas primeiras conferências são pastores, missionários, autoridades locais. Então, as visitadoras tratam-se de outras categorias, contudo, não é possível encontrar uma referência explícita do trabalho, tá? Sabe-se que deslocavam de casa em casa, especialmente para ler a Bíblia para as pessoas, num período em que a Bíblia era lida em latim, de difícil acesso do povo, sem contar as dificuldades em relação à leitura, devido ao alto índice de analfabetismo que nós tínhamos aqui no Brasil, tá? Então isso foi também muito importante. E assim foi desenvolvido, né? O trabalho em São Paulo também aconteceu, assim como aconteceu no sul também do Brasil, né? E assim foi chegando para nós, tá? Tem uma coisa também interessante que fala, eu fui marcando aqui algumas coisas, que aqui no Rio de Janeiro, eles deixavam Bíblias em vários lugares, né? Inclusive nas alfândegas, né? Para as pessoas pegarem as Bíblias e levarem para si. Muitas pessoas não faziam isso, então eles deixavam à disposição para fazer a leitura. Olha que interessante, né? Começou então esse processo. E aí, com esse começo todo, havia mulheres de todas as idades e etnias. Eu só quero focar esse pedacinho aqui, que eu já vou terminar, porque eu vou falar um pouquinho só ainda, sobre... Havia mulheres de todas as idades e etnia, quer dizer, de todos os povos, tá? Entretanto, por exemplo, o relato de uma missionária negra, tá? Essa missionária, um dos exortadores do nome João de Barrios, que visitava os povoados mais distantes do Rio Grande do Sul, conta
em um dos seus relatos a história de uma mulher que liderou um trabalho metodista. Tratava-se de uma mulher negra que, após ser libertada da escravidão, olha que interessante, tinha imigrado de São Paulo para a colônia de Itajuí, no Rio Grande do